nós vamos dar sequência a respeito da aula do fruto do Espírito, lembrando que o Espírito de Deus é Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus que produz isso em nós. É um fruto apenas com 9 partes. Se alguém algum dia disser os frutos, eu vou dizer que eu não sei nem quem que é, não conheço. É o fruto. Isso daí nos faz pensar que é o seguinte, se você não tem uma das partes desse fruto, quer dizer que você não tem o fruto do Espírito. Entendeu? Porque nenhuma laranja nasce sem casca. Até o pessoal fez a transgênica aí para nascer sem semente, nascer maior, mas sem casca não nasce, sem polpa não nasce. Então, se você olha aqui e eu vou dar 9 qualidades, 9 características, 9 partes de um único fruto, se você olha e fala assim, eu não tenho isso daqui, então quer dizer que o Espírito Santo não está produzindo em você esse fruto ainda. Quer dizer que você precisa orar, você precisa pedir o auxílio dele, precisa dar espaço para ele, dar lugar para ele. Ok? Na última semana nós tivemos a oportunidade de falar sobre o amor e a gente dedicou bastante tempo, né? Para mim é o principal deles, mas além do amor, nós temos a alegria. Só para a gente deixar o texto destacado, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Romanos, Coríntios, Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. É pequenininho. Já saiu a temporada 5? Nossa. Não consegui assistir ainda. É o máximo, né? Você assistiu até o final da 5ª temporada? Tá chegando a crucificação. Triste, né? Jesus. É baseado em fatos reais, viu? Vamos lá. Já passa a Santa Ceia tudo? A última ceia eu não assisti. Passa a última ceia, né? A última ceia passou no esse mesmo já. Que foi para dois capítulos. Isso. Agora, no aparelhinho, saiu 8. Ah, eu vou assistir. Eu já assisti. Paulo, eu assisti tudo no aparelhinho. É? Porque ele tá. O Paulo para a hora que ele vai preso. Ah. Aí corta, aí acabou. Agora eu continuo nessa. Vamos lá. Depois a gente... vamos voltar pro fruto. Depois nós falamos do The Chosen. Gálatas 5, 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então é o seguinte, o ser humano costuma valorizar muito os dons, manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Isso é importante, isso faz parte. Mas nós vamos ver que para ser cristão, você não tem necessariamente que falar em línguas. Não tem. Paulo vai dizer, nós vamos falar isso a respeito de dons, nós vamos ver que Paulo vai dizer, nem todos vocês falarão em línguas. Então, isso não é determinação para ser cristão ou não.
para ter a vida transformada ou não, falar em línguas, ter dons. Agora, você quer saber se uma pessoa é cristã? É se ela se parece com Jesus. E como é que eu me pareço com Jesus? É se eu tenho amor, alegria, paz, bondade, domínio próprio. Então nós vamos ver as 9 partes, certo? Quer saber se alguém é parecida com Jesus, se alguém é cristão, genuíno, é se ele tem o fruto do Espírito, se o Espírito Santo está produzindo nele. Se ele tem frutos de arrependimento, se ele se parece com Jesus, tá? Então na semana passada a gente viu a respeito do amor e hoje nós vamos destacar a primeira parte, né, que nós vamos destacar, alegria. Olha só que legal. O Espírito Santo produz em nosso coração alegria. Eu quero que vocês abram, por favor, a Bíblia de vocês no Salmo capítulo 16. Hoje nós vamos ler bastante versículo, porque como restam 8 partes, né? Então a gente vai destacar cada parte e eu planejei terminar essas outras 8 partes hoje. Vamos ver se eu consigo. Salmos é no meio da Bíblia, tá? Bem, é o livro que está no meio. Salmos 16, versículo 11. Livro de Salmo. Só uma característica legal a respeito de salmos, todos os salmos são canções, viu? São músicas, os judeus cantam isso daqui, tá? Então a gente tem o inário, a gente tem a harpa cristã e o judeu tem os salmos. Isso daqui que a gente lê, eles cantam. Até se você procurar na internet, você vai ver até minissérie a respeito do rei Davi, ele canta alguns salmos, canta em hebraico. Vamos cantar os salmos? É comum. Tem gente que fala. Então, os salmos eram canções mesmo, tá? Até esse aqui tá assim, o título é Deus está sempre contigo, e o subtítulo, Hino do Rei Davi. O versículo 11. Tu me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria, me traz felicidade para sempre. Então, eu tô lendo aqui na versão NTLH, que é a maior parte das versões que vocês estão utilizando. O que a Bíblia está destacando aqui nesse salmo é que a alegria está relacionada à presença de Deus. Ter Deus na nossa vida nos traz alegria. O homem que vive sem Deus, esse homem é triste. Esse homem é irado. Ele pode ser bem-humorado. Ter bom humor e ser alegre são coisas diferentes. A gente costuma relacionar quem é bem-humorado a ser uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, mas nem sempre é. Alegria é um estado de espírito, é produzido pelo Espírito Santo de Deus. É interessante que há uma distinção entre a alegria que nós produzimos, que tem muita relação com a euforia. Então imagina, cristão não joga na Mega Sena, mas imagina que vocês jogassem e vocês ganhassem. Esse seria um dia de muita euforia, não seria? Com certeza. Com certeza, né? Mas vocês acham que isso está relacionado à alegria que o Espírito Santo produz em nós? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. A alegria que o Espírito Santo produz é uma alegria, inclusive nos momentos de tristeza. Eu lembro de alguns versículos, já me arrepia já. Fica pé de galinha. Meu pai fala pé de galinha quando... Porque a galinha não tem um pezinho assim, né? Aí eu lembro de alguns versículos, tem um versículo que diz assim: o espírito de todas as consolações. Não é de uma consolação apenas, é de todas as consolações. Então, você perdeu um ente querido, ele te consola. Você perdeu dinheiro, ele te consola. Você perdeu tempo, ele te consola. Você perdeu o amor da sua vida, ele te consola. Ele é o espírito de todas as consolações. Você quer saber se alguém é crente ou não? Vai no velório. No velório você vai conseguir ver se essa pessoa é crente ou se ela não é. Por quê? Porque o velório de quem é crente é muito diferente de quem não é.
É diferente. O choro é diferente, a tristeza é diferente. É muito diferente os sentimentos de um cristão para um não cristão, porque o não cristão não tem consolo. Não tem o auxílio do Espírito Santo. Agora o cristão tem. E aí eu estou dizendo que a segunda parte do fruto do Espírito é a alegria. A alegria que o Espírito Santo produz. E o salmista está dizendo, a sua presença me enche de alegria. Então essa segunda parte do fruto do Espírito está relacionada à presença de Deus. Eu já comentei isso daqui e eu preciso destacar novamente, porque nós estamos falando da presença de Deus. Davi diz, não retires de mim o teu Espírito. Ele diz, tudo bem? Pode sentar. Pode ser, gente, como vão? Ele diz que durante o momento de pecado, quando ele pecou, ele percebe que o rei Saul perde a presença de Deus. E o rei Saul, ele começa profetizando e ele termina sua carreira, seu reinado, seu ministério, ele termina num terreiro de necromancia, fazendo consulta a uma feiticeira. E ele ficava endemoninhado, a ponto de chamar Davi. Davi tocava uma harpa, e essa harpa expulsava, expelia o espírito maligno dele, do rei Saul. Davi presenciou isso, ele viu. Quando Davi pecou, ele fez o inverso de Saul. Saul valorizava muito o trono, a opinião das pessoas. Então ele ficava muito preocupado com a sua coroa. E o que ele valorizava muito, ele perdeu. Enquanto Davi não se importava com a coroa. Ele não estava nem aí para o trono. Ele queria mesmo era a presença de Deus. Por isso que ele dizia, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Devolva a mim a alegria da tua salvação. Enquanto Davi valorizava a presença de Deus, então Deus fez com que Davi tivesse um trono eterno. Alguém sabe por que o trono do rei Davi é eterno, dura para sempre? Por que a dinastia dele dura para sempre? Não faz ideia? Jesus é descendente de que rei? Jesus, filho de Davi. A dinastia de Davi, esse reinado dura eternamente, porque Jesus nunca vai deixar de ser rei. Jesus vai ser rei eternamente. A dinastia de Saul acabou. Saul deixou de ser rei, ao invés de seu filho ser rei, não, seu filho não se tornou rei. Quem se tornou rei no lugar de Saul foi Davi. Então a dinastia de Davi durou para sempre. Por quê? Porque ele era um homem que valorizava a presença de Deus. Ter alegria não está relacionado a questões pessoais, de trabalho, financeiro. Tem um vídeo de um homem, ele é catador de reciclagem. E aí ele passa, e o carrinho dele é super pesado, dá para perceber porque é uma roda, acho que é de carriola, e ele passa cantando um hino. Hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Ele passa cantando um hino, acho que é da Êxila. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Dá até para cantar aqui com eco, né? Parece até que a minha voz é bonita. E ele passa cantando, tipo assim, esse é vendedor de banana. Esse é vendedor de banana e a mulher fica filmando ele. Tem um outro que é pegador de reciclagem. Fora do Brasil. Você já viu esse? Já viu da banana? Eu vou mandar depois no grupo lá para vocês. E aí um vendendo banana cantando, o outro catador de reciclagem, aí o rapaz vai conversar com ele. Como que você pode ser tão feliz? Porque na nossa cabeça, ser feliz está relacionado a posses, a ter dinheiro, a ter isso, aquilo, enquanto a nossa alegria verdadeira está relacionada à presença de Deus. Aí ele diz, o meu Salvador me encontrou, ele me salvou e um dia eu vou morar na glória, sabe? Ele não está nem aí para o que está acontecendo aqui, entende? Então essa característica que o fruto do Espírito produz é super importante, porque o cristão ele vai passar por adversidades. Não são todos os dias que nós vamos estar dando risada não, viu? Não é porque tem gente que fala assim, eu vi o Ever bravo, o Ever triste. Jesus também, Jesus chorou. Jesus teve um momento de tristezas. Só que a alegria que
faz parte do fruto do Espírito, diz respeito a um estilo de vida. Nós, em algum momento, nós vamos falar sobre os temperamentos, os 4 temperamentos que são presentes na vida do ser humano. Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. O melancólico, ele é muito empático com quem passa pela tristeza e ele costuma valorizar bastante os sentimentos de tristeza. Então o melancólico tem que tomar muita cautela para não deixar de produzir essa parte aqui, a alegria, porque alguns deixam de ter isso. Então se você deixa de ter uma dessas partes, das 9 partes, então você não tem o fruto do Espírito, porque é binário, ou você tem ou você não tem. Outro texto que eu gostaria de ler a respeito da alegria, se encontra em Atos capítulo 13, versículo 52. Como eu disse, a gente vai destacar bastante texto bíblico hoje. Atos 13, 52. Atos 13, 52. A Bíblia diz assim: os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Eu disse lá no livro de Salmos que a alegria está relacionada à presença de Deus. O salmista diz que ele se alegra porque ele tem a presença de Deus. Agora, aqui em Atos capítulo 13, versículo 52, a Bíblia diz que os cristãos estavam muito alegres, eles continuavam muito alegres e cheios do Espírito Santo. A alegria está relacionada totalmente, diretamente à presença do nosso Deus. Tem um texto, eu não separei, mas eu estou lembrando dele aqui. O texto se encontra em Abacuque capítulo 3. Hoje está difícil, hein? Abacuque é profeta menor, é lá do Antigo Testamento. A abreviação é HB. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Abacuque 3, 17. Livros. Abacuque 3, 17. Eu encontro para você. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Abacuque 3. Ageu, Zacarias e Malaquias. É antes de Ageu. Sofonias e aí... Ageu? Boiadeiro. Ele era boiadeiro. Eu estou fazendo um... Depois eu falo para vocês. O menor do Novo Testamento é Filemon. Do Antigo Testamento é Obadias. Abacuque 3. É 3,17. Olha o que a Bíblia diz. Ainda, encontraram todos? Ainda que as figueiras não produzam frutos, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gados nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde eu estarei seguro. Essa versão é a nova tradução na linguagem de hoje. As versões mais antigas são até mais conhecidas desse texto porque dá origem a algumas canções. É possível que você já tenha ouvido o hino. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Como é que o produto da oliveira mente?
Alguém sabe dizer? Mas vocês cantam tudo esse hino aí. Como é que vocês cantam e não sabem o que quer dizer? Como é que o produto da oliveira mente? Não faz ideia? Aí como é que o coro da canção diz? Todavia me alegrarei. Então, tipo assim, o que o profeta Abacuque está querendo dizer? A minha alegria não tem relação nenhuma com minha prosperidade, com o meu trabalho, com o meu sustento. Não tem nada a ver com isso daí. Então, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta. Aqui na versão NTLH, nós lemos que não haja azeitonas. Então, a oliveira, ela produz a azeitona e a partir da azeitona, eles fazem o azeite. Tinha muito valor comercial na época, eles usavam o azeite para alimentação, usavam o azeite também como curativo, como um líquido que trazia cura mesmo, sabe? Eles usavam o azeite para colocar sobre os ferimentos. Quando o bom samaritano encontra aquele homem caído, ele derrama duas coisas, azeite e vinho. Então o azeite ele era usado para derramar nos ferimentos. Então tinha a ver com algo curativo, mas tinha a ver com alimentação também. Bom, o produto da oliveira mentia da seguinte forma. Quando não tinha figo na figueira, então eles olhavam, não tem figo. Olhava no pé de uva, na parreira de uva, não tem uva. Então não tem uva, então eles não colhiam, não prensavam. O que acontecia às vezes com a oliveira é que ele dava azeitona. Eles colhiam azeitona, fazia todo o processo de colheita. Eles prensavam a azeitona, mas na hora que ia sair o azeite, não era o suficiente, não era o que eles esperavam. Então como é que o produto da oliveira mentia? Parecia que ia dar um fruto bom. Parecia que ia dar uma colheita boa. Então o que Abacuque está falando? Ainda que eu trabalhe o mês inteiro e fique sem salário, ainda que eu tenha muitos prejuízos, eu vou me alegrar em ti. Porque minha alegria não tem relação nenhuma com bens financeiros. Entende? Então, o que muitos cristãos costumam fazer? Se o mês é bom financeiramente, então nossa, você vai conversar com ele, Deus é maravilhoso, eu vou virar um querubim, eu tô voando, eu quero orar por todo mundo, entende? Aí não está bem financeiramente, aí já viu aquele urso do Pica-Pau que anda arrastando o popô no chão assim? E aí tem crente que parece aquele urso, entende? Você é um urso. Tem hora que a gente parece mesmo. Então é assim, ó, quando o fruto do Espírito está sendo produzido em nós somos estáveis. Estabilidade emocional, estabilidade no temperamento. Tem gente que, assim, tem que ir até no psiquiatra para ver se não tem transtorno de bipolaridade. Quando é bipolaridade, que é só dois polos, é até mais fácil. E quando é transtorno de multipolaridade? Tem gente que, meu Deus, você conversa com a pessoa antes dela tomar café da manhã e conversa com a pessoa depois dela tomar café da manhã. Parece que... né? E tipo assim, tem gente que muda feição tomando café. Não é? Deus está falando com alguém? Deixa eu tomar uma água aqui. Então é o seguinte... Então, Deus não deixou você faltar mesmo. A versão NA aqui fala, ainda que a colheita de oliveira decepcione. Decepcione. Então, ainda que eu passe por decepções. Vocês estão vendo a profundidade disso, gente? Vocês estão vendo que, no fim das contas, o que o Espírito Santo está querendo causar em nós? Que a gente fique parecido com Jesus. É isso. Eu tive uma aula, quando eu era criança, eu tive uma aula na escola bíblica. Aí a aula era, em meu lugar, o que Jesus faria? Aí a gente fez um trabalho. Olha como é a memória da gente, né? Fez um trabalho das situações, sabe? E tipo, a situação era assim, se um amigo roubar meu brinquedo, era isso, tipo, que ia me decepcionar. Se um amigo roubar meu brinquedo, né? Se o meu brinquedo quebrar, mais ou menos isso daí, sabe? E aí, em meu lugar, o que Jesus faria? Então, o fruto do Espírito sempre vai ter essa pergunta, em meu lugar, o que Jesus faria? Como Jesus agiria? Humanamente é impossível.
Não é que é difícil. Nós precisamos muito do Espírito Santo. Lembrem, não é produto do nosso espírito. Não é. É fruto do Espírito com E maiúsculo. E aí, para esse Espírito frutificar em nós, o que ele precisa? De espaço, de tempo. Então, se você é o tipo de pessoa que dedica tempo ao Espírito Santo, que tempo eu estou falando? Eu estou falando de leitura bíblica. Estou falando de oração, estou falando de cultuar a Deus. Isso daí é dar espaço ao Espírito Santo. Se você é o tipo de pessoa que oferece espaço, porque a gente acha que unção é quanto determinada pessoa tem de Deus. Aquele irmão lá é cheio de unção, ele é cheio de Deus. Na verdade, não é o quanto nós temos de Deus, é o quanto Deus tem da gente. Quanto que Deus tem de você, quanto que Ele tem do seu dia, quanto Ele tem do seu pensamento, do seu sentimento. Quanto Ele tem de você? Quando Maria foi dedicar uma oferta a Jesus, o irmão dela já tinha sido ressuscitado. Ela comprou um perfume caríssimo. Para ela não importou o preço. Importou o preço para o ladrão. Judas era ladrão. Para ele importou o preço. Ele sabia o preço da oferta dela. Mas ela em nenhum momento fala do preço. Por quê? Porque para ela não importa. Na verdade, se você for conversar com ela, Maria, o quanto você ofertou, você acha que é suficiente? A sensação que ela tinha era de que era muito pouco. O que eu tenho para oferecer é pouquíssimo. Enquanto Judas está julgando ser muito. Porque o sentimento, o coração dele estava no valor. Vocês percebem que quando o nosso coração está em Deus, aí eu falo assim, então, eu não assisto mais série. Nenhum tipo de série secular. Eu assisto The Chosen, eu assisto filme cristão, eu leio a Bíblia, eu ouço pregação, eu não dedico mais tempo nenhum a coisa que não me acrescenta nada, coisas seculares. Antigamente eu lia muito livro de poesia, lia livro secular, de empreendedorismo, e agora eu leio só livro cristão. Aí, não, mas como? Mas por quê? Para mim, tá faltando tempo para eu dedicar. Eu gostaria que fosse mais tempo. Quando você está com o coração totalmente voltado para Deus, 100% voltado, então esse custo não existe mais, entende? Então, se a gente pudesse fazer, se eu pudesse entrevistar a Maria no meu podcast, Maria, quanto que você gastou? Ela vai falar, eu nem sei. Nem sei, se eu pudesse eu gastava mais. Entende? A mulher pecadora que tira os cabelos, ela solta os cabelos perante Jesus. Na cultura lá do Oriente, as mulheres cobrem os cabelos, elas mostram os cabelos só em intimidade com o marido. Elas não costumam mostrar o cabelo em público. E aí, quando essa mulher pecadora tira a cobertura do cabelo e seca os pés de Jesus, porque ela derramou muitas lágrimas, acho que lágrima e ranho e tudo isso daí no pé de Jesus. Porque, tipo, quando a gente chora, a gente não chora pelo nariz também, né? Porque a glândula... Chora sim. Chora sim, é porque quando a gente começa a chorar, a glândula lacrimal, ela tem contato com o nariz. Então, você começa a chorar e sai ranho, e sai tudo, e baba. Então, veredas antigas mesmo, a gente vê isso daí, chorando, e chega a doer a cabeça às vezes de tanto chorar. Então, é assim, essa mulher faz isso por quê? Porque Jesus a perdoou. Jesus perdoou ela. Então, percebe que para as pessoas que têm intimidade com Jesus, o custo das coisas muda. Eu estou fazendo uma série a respeito das parábolas de Jesus, e em breve eu vou falar a respeito da parábola do homem que encontrou um tesouro no campo. O homem encontrou um tesouro no campo. Ele escondeu o tesouro. E ele vendeu tudo que ele tinha, tudo que ele possuía para comprar aquele campo. Por quê? Porque ele encontrou o maior tesouro. Quando o ser humano encontra a salvação plena,
O relacionamento pleno com Jesus, as outras coisas diminuem o valor. É por isso que Paulo, quando ele fala a respeito da antiga vida dele, ele fala assim: eu considero a minha antiga vida como esterco, como lixo, como fezes. Por quê? Porque agora eu encontrei a Jesus, meu Salvador. Entende? Então, as coisas que nós consideramos como tendo muito valor podem mudar. O valor das coisas podem mudar para nós, baseado no nosso relacionamento com Jesus. Então, essa segunda parte do fruto do Espírito é a alegria. Eu quero ler mais um texto, Romanos capítulo 14. Vocês estão em Atos ou vocês estão em Abacuque, né? Romanos. Então nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Romanos capítulo 14, versículo 17. Bom, algumas pessoas ficam muito felizes quando comem, né? Isso é um recado para os mais gordinhos, né? Mas vamos ver o que o texto diz aqui. Não é só os gordinhos que ficam mais felizes quando comem algumas coisas? Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas de viver corretamente, em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. O reino dos céus não tem a ver com comida e com bebida. Não tem a ver com isso. Tem pessoas que para ficar feliz ela precisa beber. Ela precisa ingerir bebida alcoólica, senão ela não consegue. E aí a Bíblia está dizendo, o reino dos céus não é comida e bebida. É a alegria do Espírito Santo. Certo? Último texto que nós vamos ler. João capítulo 15, versículo 11. Então vocês estão em Romanos. Bom, João é pertinho aí, né? Antes de Atos. João, capítulo 15, versículo 11. João 15, 11. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, a partir desse texto, o que eu entendo é que existe uma distinção entre a alegria natural do ser humano e a alegria que o Espírito Santo produz. São coisas diferentes. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria, Jesus está falando, a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ou seja, o que eu aprendo? Bom, primeiro, existem 2 tipos de alegria. Uma que é produzida pelo Espírito de Deus e uma que é produzida por mim. A que é produzida por mim pode ser incompleta. Porque a alegria que Deus está oferecendo é para tornar a minha completa. Faz sentido ou não? Se a alegria que o Espírito Santo está oferecendo é para tornar a minha alegria completa, quer dizer que a minha pode ser incompleta. Pode ser pequena. Pode não trazer satisfação suficiente. Percebe? Se eu recebo a alegria do Espírito Santo, então a minha alegria é completa. Ok? Para a gente encerrar, não precisa abrir, tem um texto que diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A gente encerrar a alegria. Ah, não estamos encerrando o discipulado, não. Vixe, só estamos alegria só. Vamos para a paz agora, vamos falar de paz. Vocês estão em João, capítulo anterior, João 14, 27. Vamos falar de paz. João 14. Terceira parte do fruto do Espírito, paz. Quando teve uma gincana uma vez dos adolescentes no acampamento, uma das perguntas era que tinha que falar as 9 partes do fruto do Espírito.
Ah, você não saberia naquela época, mas agora depois do discipulado saberia. Agora saberemos. João 14, 27. Bom, o 26 diz assim, Jesus está se despedindo dos discípulos, tá? João 14, ele está se despedindo. O 26 diz assim: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que eu disse a vocês. Versículo 27. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Eu não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Então é o seguinte, aqui, a partir desse texto, eu já consigo concluir que o Espírito Santo oferece para nós uma paz e o mundo também tenta oferecer uma paz. Só que Jesus diz: eu ofereço a minha paz e eu não ofereço como o mundo oferece. A paz que o mundo oferece não é como a que Jesus oferece. A paz que Jesus oferece, a Bíblia diz que excede o entendimento humano. A bênção apostólica, lá na igreja de vocês tem bênção apostólica? No final do culto, que é a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, tem? A bênção apostólica diz assim, que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, vai além da compreensão, vai além do entendimento. É por isso que às vezes a gente vê o cristão, mesmo no meio das lutas, no meio das dificuldades, das aflições da vida, e ele está em paz. Como que é possível? Nero, quando perseguiu os cristãos, o imperador Nero, ele colocava fogo nos cristãos. Ele iluminou o palácio dele durante muitos dias com os corpos dos cristãos betumados. Sabe o que deixava ele mais irado? Porque o rosto dos cristãos era de alguém que estava feliz. Imagina você morrer queimado. A aflição, a dor. Gente, eu queimei o dedo esses dias, fritando um ovo, quase morri. Imagina, imagina a dor de ter o corpo inteiro queimado e morrer por essa causa. E aí o imperador olha e vê o rosto dessas pessoas felizes. É muita doideira, né? Tem um pai da igreja, ele é discípulo de João, não é Epimênides, eu esqueci o nome dele, eu vou lembrar, depois eu falo, mas a história é o seguinte, ele era pastor numa cidade, e aí o imperador pegou ele, e aí montou uma fogueira, e falou, você tem a oportunidade de negar Jesus, se você não negar Jesus, nós vamos colocar você nessa fogueira, nós vamos acender. E aí ele falou assim, acenda o mais rápido possível, o mais depressa possível, porque eu quero ver o rosto do meu Senhor. Então imagina ter esse nível, sabe, de confiança, de paz. Tem um ministério, o ministério Charlie Brown Jr., que diz assim, o homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Já ouviram esse louvor? É antigo esse louvor? O homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Eu já contei isso uma vez, não sei se todos estavam aqui, mas eu vou contar o homem que estava varrendo a calçada, e ele estava próximo do vizinho de cima. Aí o vizinho de cima veio e falou, eu briguei com o vizinho de baixo, você está sabendo? Aí ele falou, não estou sabendo não. Eu falei isso, eu fiz aquilo, aquele vizinho é isso, isso e isso, onde já se viu e tal. O que você acha disso? Aí ele disse para o vizinho, o homem que estava varrendo, eu acho que você está certo. Você está 100% certo. Aí quando ele chegou no vizinho de baixo, o vizinho de cima se retirou, o vizinho de baixo veio e falou, eu vi você falando com o vizinho de cima, hein? Realmente eu estava falando com ele. Você sabe que a gente brigou? Não, não sei. E você sabe que eu falei isso, aquilo outro para ele, e esse vizinho nosso é isso, eu não sei como é que você aguenta. Aí ele falou para o vizinho de baixo, eu acho que você está certo. Você está 100% certo. Aí o vizinho acalmou, entrou. Quando ele entrou em casa, quem está aguardando ele?
O diabo? Não. A mulher dele. A mulher dele estava aguardando, batendo o pezinho assim. Que mau caráter você. Você é um mau caráter. Onde já se viu você fazer isso? Você falou pro vizinho de cima que ele estava certo. Agora você falou pro vizinho de baixo que ele estava certo. O que o homem respondeu? Eu acho que você está certo. Eu acho que você está 100% certo. Ou seja, se você quiser evitar problemas nos seus relacionamentos, é só olhar para a mulher e falar, eu acho que você está certa. Você está 100% certo. Aí você já vai evitar quase 100% dos conflitos, não é mais ou menos assim? Então, gente, paz. Paz. Paz faz parte do fruto do Espírito. É um estado, sabe? Estar em paz. Paz. Fala paz comigo. Paz. Vamos viver em paz? A Bíblia diz assim, no que depender de vocês. No que depender de vocês, vivam em paz com os outros. Vivam em paz, gente. Tem gente que briga por causa do lugar na igreja. Lugar que senta, lugar que estaciona o carro. Da roupa que usa. Sabe? Vamos viver em paz. Né? Meu Deus do céu, eu acho que Jesus vendo isso, sabe? Jesus não vai falar meu Deus, né? Vai falar, meu eu, o que é isso, gente? Sabe, no que depender de vocês, vivam em paz. Quando Jesus morreu, todos os discípulos abandonaram suas vidas. Abandonaram família, abandonaram negócios. João era pescador, Pedro era pescador, André era pescador, Tiago era pescador. Não só pescador, dá a entender que eles tinham um negócio, eles tinham mais barcos, e eles abandonam os barcos, sabe? Eles abandonam essa vida e começam a seguir a Jesus. Eles não têm a compreensão de que Jesus é quem ele era. Eles entenderam que ele era o Messias, eles falaram disso, só que eles não entenderam que Jesus ia morrer na cruz. Isso aí não... Você vê no The Chosen e lendo os textos bíblicos, eles estão assim, falam, como assim ele vai se entregar, o que a gente vai ver? Como assim? Eles não estão entendendo isso. É por isso que quando vem os soldados, todos eles fogem. Todos eles fugiram, é por isso que Pedro negou a Jesus, tentando salvar a própria vida. Vocês estão entendendo? Aí o que acontece? Jesus já tinha dito que iria ressuscitar, mas, como eu disse, eles não entenderam isso. Eles não compreenderam. Então eles abandonaram a vida. Ô, gente, se tem uma coisa que causa muito dano para o ser humano, essa coisa se chama vergonha. Quando você lê a parábola do filho pródigo, ele demorou muito tempo a voltar para a casa do pai, não demorou? Por quê? Porque ele tinha vergonha. Quando ele chegou, o pai recebeu ele de braços abertos. Tem uma questão muito interessante nisso, porque o pai era idoso. O idoso daquela região não corre. É uma humilhação para o idoso correr. E a Bíblia diz que o pai idoso corre em direção ao filho. Então quem não tem vergonha nenhuma é o pai. Ele não está nem um pouco se importando com isso. Agora nós, réis mortais, a gente fica, o que vão pensar de mim? O que vão dizer a meu respeito? Nós que somos preocupados com isso. Deus não tem nenhuma preocupação com isso, em receber pecadores. Então, existe uma questão que envolve muito a questão do nosso relacionamento com Jesus, a vergonha. Então os discípulos estavam morrendo de vergonha de voltar para casa e falar, então gente, então pai, então esposa, eu deixei vocês aqui e eu fui seguir o Messias que morreu na cruz. Percebe? Eles estão cheios de vergonha, cheios de medo, cheios de saber, eles não sabem o que vai acontecer. A Bíblia diz que Jesus atravessa uma parede, isso no domingo de tarde. Ele já tinha aparecido para Maria já. No domingo de tarde ele atravessa uma parede e ele diz algo célebre. Paz seja com vocês. Vamos ler esse texto? João. Deixa eu ver se é 20. João capítulo 20, versículo 19.
Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas. Por que vocês acham que eles estavam de portas trancadas? Estavam morrendo de medo de alguém encontrar eles e matar eles também. Estavam com medo. Com medo dos líderes judeus. Ainda quando Jesus ressuscitou e a informação começa a vazar, o que os líderes judeus disseram? Alguém sabe? João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 19. Quando Jesus ressuscitou, os líderes judeus passaram uma informação em relação à ressurreição de Jesus. Alguém sabe dizer qual foi essa informação? Ninguém sabe? Que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo. Mateus descreve isso. Eles pagaram, subornaram os soldados que presenciaram. Houve uma guarnição romana que guardou o túmulo de Jesus e presenciou a ressurreição de Jesus. A pedra rolando, o clarão, não sei se eles viram ou não Jesus saindo, mas eles presenciaram a ressurreição de Jesus. E eles receberam suborno dos líderes judaicos para poder falar que os discípulos haviam roubado o corpo. Então, Jesus ressuscitou, Maria viu que ele ressuscitou, e os discípulos estão sendo culpados de ter roubado o corpo. Então imagina, eles já estão com medo da morte. E agora eles estão sendo culpados de ter roubado o corpo. Então eles estão com muito medo. No meio de toda essa turbulência, a vergonha de voltar para casa. Então aí no versículo 19, né? Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Se tem uma coisa que o cristão tem que ter é paz. Ele tem que estar muito em paz, porque se ele tiver com conflito interno, ele vai estar com conflito com todo mundo. Todo mundo, entende? Quando as pessoas brigam no trânsito, não tem nada a ver com o trânsito. Nada a ver, tem nada a ver com o carro, não tem nada a ver porque buzinou, porque fechou, tem a ver com o coração. Porque as pessoas estão em conflito. As pessoas. Tem uma história verídica. Um homem comprou uma fazenda, e aí, quando ele comprou, o homem que vendeu a fazenda falou assim: rapaz, você arrumou um problema tão grande. Por que eu arrumei um problema? Porque o nosso vizinho causa muito transtorno para a gente. Você vai ver a briga que vai dar agora. Um dia ele estava perto da cerca e o vizinho chegou e falou assim: o senhor comprou essa fazenda aqui? Fui eu. Então o senhor não comprou só uma fazenda, o senhor comprou um problema. Ele falou: não, eu comprei só uma fazenda só. Não, o senhor comprou um problema também. Por quê? Porque essa cerca aqui está 30 centímetros para dentro da minha terra. E faz tantos anos que a gente briga na justiça por causa desses 30 centímetros e tal. Eram muitas terras, era muito distante. Então ele achava que ele estava muito no prejuízo. O homem que havia comprado era cristão. Então ele disse: essa cerca está 30 centímetros para dentro das terras do Senhor. Amanhã mesmo eu vou pedir para os meus funcionários retroceder a cerca não só 30 centímetros, mas 1 metro. Para além de devolver o que é do Senhor, também de alguma forma compensar o Senhor pelo prejuízo. Aí o dono da terra, o vizinho, com a sua cabeça, falou: mas aí você vai ficar com 30 centímetros de prejuízo. Ele falou: não, mas eu gostaria de viver em paz com o Senhor. Eu não gostaria de ter um vizinho para a gente viver em guerra. Eu quero viver em paz. Se o Senhor foi defraudado em 30 centímetros, eu posso perder 30 centímetros para viver bem com o Senhor. O que o Senhor acha? Aí ele pensou e falou: ah, mas você pode perder 30 centímetros? Eu também posso. Então deixa como a cerca como está, então. E aí resolveu o problema. Resolveu o problema. Não mexeu na cerca. E aí churrasco, e tá tudo bem. E todo mundo feliz. Entende? Então é assim. O cristão é o tipo de pessoa que resolve o problema. Cristão que dá mau testemunho no trabalho. Muito cuidado com isso, sabe? Briga com o vizinho, não se dá com o vizinho, briga em tudo quanto é canto. Gente, vamos ser sinceros, assim,
Esse curso é para ensinar as pessoas a servir a Jesus. Entende? E aí seria muito legal se eu viesse um dia aqui, colocasse a mão na cabeça de vocês, passasse óleo ungido e vocês recebessem um dom. Mas é isso que vai glorificar o nome de Jesus? Ou se vai ser no dia que, sabe, que um vizinho chegar e falar, você está me roubando 30 centímetros de cerca. E aí você fala, não, tá tudo bem. Vamos resolver isso. Ou se o casamento de vocês fica melhor, se a relação de pai e filho, de mãe e filha fica melhor. Qual das duas situações vocês acham que vai glorificar o nome de Jesus? Qual das duas situações vai tornar o nome de Jesus divulgado, propagado? Tem uma frase do Charles Spurgeon, a frase é a seguinte: pregue. Se preciso, utilize palavras. Gente, se você trabalha em algum lugar, se você tem um vizinho, se você tem um amigo que você convive, que você conversa, que você fala, e a pessoa não sabe que você é temente a Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Entende? E assim, a definição vinda tipo, pelas roupas que usa, a definição é se você se parece com Jesus ou não. É assim que as pessoas vão saber. Na aula passada eu compartilhei esse versículo. Nisto saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. Se vocês se amarem, e aí as pessoas vão saber que vocês são discípulos de Jesus. Agora, se não houver amor, então você pode ser religioso. Você pode ir para a igreja. Nos dias de Jesus, Jesus combateu isso. Estava cheio de religioso. Amanhã eu vou pregar na igreja, eu vou pregar a respeito da parábola dos 2 filhos. E aí, Jesus combate a religiosidade. É isso que ele combate. Ele fica enfurecido com a religiosidade. Os pecadores arrependidos ele recebia. Agora, quem era cheio de hipocrisia, cheio de fingimento, cheio de aparência, Jesus recusava. Entende? Então, o cristão tem que viver em paz, gente. Filipenses capítulo 4, versículo 7, não precisa abrir. Lá está escrito a bênção apostólica, que a paz de Deus, que vai além da compreensão dos homens, guarde o vosso coração, sua vida e seu sentimento. A paz guarda. Quem vive em paz é quem renuncia o orgulho. Quem quer, de alguma forma, permanecer orgulhoso, essa pessoa normalmente não consegue viver em paz. Porque ele quer defender o eu. Quem vive em paz é quem, sabe, quem não se importa mais com o próprio eu. Essa pessoa vive em paz. Jesus, ele cumprimentou os discípulos dizendo que a minha paz esteja com vocês. Eu quero destacar um texto, Efésios capítulo 4, porque isso aqui é importante. Como que os cristãos se cumprimentam, né? Isso aqui é importante. Efésios capítulo 4, versículo 5. Algumas igrejas, as pessoas dizem graça e paz. Outras igrejas diz a paz do Senhor. Outras igrejas dizem a paz de Deus. Outras igrejas só dizem paz. Algumas igrejas mais modernas dizem shalom, que é a palavra paz em hebraico. Efésios capítulo 4, versículo 4 diz assim, o versículo 3. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Então, como é que uma igreja vive em união? Como é que uma família vive em união? Se ela viver em paz. Se ela viver em pé de guerra, aí, Deus não está habitando ali. O Espírito Santo não está ali. Por quê? Porque a Bíblia diz que façam de tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. União, crente unido, igreja unida, família unida, é família que vive em paz. O versículo 2 diz assim, sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros. Gente, vamos ser sinceros, tem crente que a gente tem que suportar. Não tem? Alguns.
Vamos começar a citar nomes? É brincadeira, tô brincando. Tem familiar que a gente tem que suportar. Então aí tem que pedir auxílio para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo diz que nós temos que ser sempre humilde, bem educado, paciente e suportar um ao outro. É assim que é o caráter cristão. Nosso Weber Correia tem que amar todos. O outro, uma mulher quando ele traz. Não dava para amar? Nossa, bem chato. Para de falar um minuto. Não, mas sabe assim, nossa. Nossa, ele falou, meu Deus, como a gente vai amar uma pessoa desse? Ô, você fala. Olha, gente. Não, tá certo. Tá 100% certo. Suportando, né? É assim que a gente ia, suportando uns aos outros. Vai ter gente que a gente vai ter que suportar, entende? Sabe? E tem umas que nós temos que engolir, sabe? Enrosca, vai ter que beber água, tomar café, engole. Então, e às vezes... Tá. A lei de Deus se resume no amor. Você vai morar no mesmo céu que essa pessoa, vai ter que amar todos. Tem que amar, gente. Chama o Espírito Santo para ajudar vocês. Olha, um detalhe importante, ó. O versículo 3. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Versículo 4. Tem um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e que está em todos. Por que eu estou lendo esse versículo? Porque um dia, não vou citar nomes, porque é uma pessoa que eu amo, e estou suportando até hoje, porque ela está viva. Mas ela me chamou a atenção porque eu falei paz do Senhor. Mas tem que suportar isso, né, irmã? O que você está fazendo aí? Tô brincando. Brincadeira, tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Então, essa irmã me chamou a atenção, falou, não, você não pode dizer paz do Senhor. Eu falei, por que eu não posso? Ela falou, porque existem muitos senhores e apenas um Deus. Aí eu falei assim, mas a senhora conhece a Bíblia? Claro que eu conheço. Eu falei, então pega a sua Bíblia, vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 5. Versículo 5 diz que há um só Senhor, há uma só fé e só um batismo. Há somente um Deus e um Pai de todos. Então, quando a gente vai se cumprimentar, cada um tem um costume, tem um jeito que gosta de falar e tá tudo bem, fala do jeito que você quiser. Eu só quero mostrar que não existe jeito certo e errado. Existe um costume entre as pessoas. Na nossa igreja fala paz do Senhor e tem gente que responde paz do Senhor, tem gente que responde amém. Outra igreja fala shalom. Tem hora que a gente fica meio difícil de saber responder, né? Mas se você responder a paz, está tudo bem. E amém, e amém quer dizer assim seja, entende? E está tudo certo, entende? Não, sabe, baseado em tudo que nós estamos aprendendo, não tem como criar caso com isso, mas as pessoas criam. Então, só o que a Bíblia está dizendo aqui é que Senhor com S maiúsculo tem um só, que é o Senhor Jesus. Eu chamo meu pai de Senhor, meu avô de Senhor, mas eles são senhores com S minúsculo. Da mesma forma que existe um só Deus com D maiúsculo, que é o Deus Todo-Poderoso. Os outros deuses com D minúsculo, existe outros deuses? Existe ou não? Não existe outros deuses? O diabo é um deus? Ele é um Deus com D minúsculo. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. É o Deus Todo-Poderoso? Então é um Deus menor, Deus com D minúsculo. Então, quando a Bíblia diz que há um só Deus, é com D maiúsculo. Deus Todo-Poderoso. Esse é o maior de todos, ele é incomparável. Entende?
Então, existem outros deuses? Existe. O diabo é uma divindade, ele é reverenciado, ele é adorado. Outros ídolos são adorados. Então, existem outras divindades menores do que o nosso Deus. A Bíblia diz que há um só Deus com D maiúsculo, um só Senhor com S maiúsculo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1. Vamos ver como é que Paulo cumprimenta a igreja? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Quem cumprimenta lá na igreja, fala assim, graça e paz, igreja? Quem costuma cumprimentar? Vocês já viram ou não? Lembra de alguém? O Cláudio Duarte fala. Isso aí normalmente é cumprimento de igreja reformada. Igreja presbiteriana costuma falar assim, graça e paz. Né? Na nossa igreja, quem fala? Vocês não lembram de ninguém? O Giba. O Giba costuma falar graça e paz. Então, como é que Paulo cumprimenta a igreja? Graça e paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sabe uma que eu gosto? Gosto de ouvir, gosto de falar? Paz de Jesus. Paz de Jesus. Eu acho tão bonito. Mas eu já falei na igreja, né? Paz de Jesus, igreja. Mas aí tem gente que se cumprimenta assim, paz de Jesus. Percebe que o que é importante aqui é desejar a paz por irmão. É isso que é importante. Por isso não tem gente que fala paz? Paz. Alguns falam paz do Senhor, outros falam paz, certo? Então nós não vamos criar polêmica em relação a como se cumprimentar. Só tem uma coisa que é importante, se cumprimentar com a paz. Paz de Jesus, paz de Deus, paz do Senhor. Nós estamos falando de um único Senhor, nós estamos falando de um único Deus, certo? Assim, tem gente que cumprimenta até o marido, a esposa. É uma questão de costume. Eu não cumprimento a Amanda com a paz do Senhor, mas está tudo bem se cumprimentar, entende? Cumprimentar, está tudo bem, certo? Fala a paz do Senhor, você fala? Ah, sim, tem gente que fala. Eu não costumo falar paz do Senhor tipo para a esposa, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Pode se cumprimentar, não tem problema. Quanto mais paz, melhor. Tá tudo bem, tá? Bom, próximo passo do fruto do Espírito. Então hoje a gente já falou de alegria, paz, e agora nós vamos para paciência. Ah, gente. Esse é o mais? Então, tá tipo fases assim do videogame que vai dificultando. Principalmente na hora de cuidar dos filhos, precisa de mais paciência ou não? Não é? É que hora? Tira mais? Marido? Então, paciência, gente. Então nós vimos amor, alegria, paz, paciência. Meu Deus, 9h20, eu não vou conseguir acabar nunca isso aqui. Paciência, Tiago capítulo 1, versículo 19. Meu Deus. Tiago. Gente, só uma observação. Essa epístola de Tiago não é escrita pelo apóstolo Tiago, não, tá? O irmão de João. O irmão de João morreu muito rápido. Ele morreu logo depois de Jesus. Ele foi o primeiro apóstolo a morrer. Ele morreu morto por um imperador a fio da espada. Herodes matou ele, um rei, né, da Judéia. Tiago morreu rapidinho. Então não foi ele que escreveu. Esse Tiago aí é o irmão de Jesus. Irmão de sangue de Jesus. Filho de Maria. Esse Tiago que escreveu aí. Ele foi o líder da igreja. Ele foi o primeiro concílio que teve em Jerusalém. Foi presidido por esse irmão aí. Foi ele que disse. Tiago disse, olha, vocês não devem comer carne sufocada, beber sangue, entendeu? Não podem se curvar perante ídolos. Foi o irmão de Jesus, o irmão mais novo de Jesus. Então, Tiago capítulo 1, versículo 19 diz assim, eu sei de cor, hein? Capítulo 1.
Versículo 19. Sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vou repetir. Deixa eu ver como é que está na nova tradução linguagem de hoje. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, demore para falar, demore para ficar com raiva. Como é que nós somos? ela fica com raiva rápido? Fica. No nosso julgamento, né? Na verdade, se eu perguntar para ela, ela vai dizer, nossa, eu tenho tanta paciência. Tem, né? Eu sou pai também, eu sei do que eu estou falando. A Bíblia diz assim, estejam prontos para ouvir. Nós somos prontos para ouvir? O que vocês acham? Ô irmã, eu vou fazer uma crítica para você. Uma crítica construtiva. Você gosta de... Quando começa esse negócio de crítica construtiva, já me dá um... já me irrita. E quando... Às vezes começa a frase assim. Quando for assim, faz assim. Nossa, aí quer me matar. Se acontecer... Nossa. Entende? Vocês lembram do Sidney Magal, da Sandra Rosa Madalena, que o meu sangue ferve? Então... O meu sangue ferve quando isso aí acontece. A Bíblia diz, estejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Como nós somos? Nós somos prontos para se irar, nós demoramos para ouvir e nós somos prontos para falar, entendeu? Não mexe comigo não, do jeito que vem já volta já, entendeu? Mexeu comigo, como é que é o ditado que o pessoal fala? Bateu, levou. Entende? Hã? Papum? O que é papum? Ah, entendi. Papum. Entendeu? Tem gente que é papum. Você viu que fica engraçado agora, né? Provavelmente você fala isso normal. É comum você falar isso. Agora eu tô falando papum. Então, do jeito que vem, ó, papum. Então, gente, ficou engraçado agora o jeito que eu tô falando. Então, tem gente que é o seguinte, pronto para se irar, pronto para falar, e demora para ouvir. Você quer ver uma hora que a gente não consegue ouvir nada? No momento de raiva. Tem pai que quer corrigir o filho, pai e mãe que quer corrigir o filho, quando o filho está irado. O filho, você sabe quem controla a emoção do filho? Os pais controlam. Os filhos não têm controle de emoção. Eles não sabem lidar com as emoções. É por isso que eles se frustram. E eles se frustram por coisas que a gente olha assim, mas isso aí, filho, é insignificante. A gente vai comprar outro brinquedo, não precisa se frustrar assim. Entende? Mas por que eles se frustram assim? Porque eles não têm controle emocional. Quem é que tem que ter controle? Os pais. E os pais têm? Nem sempre. Nem sempre. Só que a Bíblia está dizendo que uma parte do fruto do Espírito é paciência. O seu filho vai ser exatamente igual a você. Não sei se é bom, se é ruim, mas vai ser. Vai ser exatamente. O filho é uma esponja. Ele está captando e ele consegue captar muito melhor as ações do que as palavras. Ele não entende muito bem as palavras. Agora as ações, é igualzinho. Se você ora e seu filho vê você orando, ele vai fazer. João capítulo 5, versículo 19, nem precisa abrir. Jesus diz assim, eu só faço, não sou eu que estou falando, é Jesus. Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Jesus só fez o que ele viu o pai dele fazendo. Então é o seguinte, os filhos vão copiar a gente, certo? A gente tem que ser um bom exemplo. Seja pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para se irar, seja assim. É o que a Bíblia diz, é o que o fruto do Espírito produz em vocês, em todos nós. É isso que o Espírito Santo produz. Já que a gente está falando de linguajar, né? Se tem uma coisa que eu acho que não combina com cristão, é palavrão. Não combina.
Eu posso dar uma série de textos bíblicos aqui, mas sinceramente a gente precisa encontrar um texto bíblico para dizer que o cristão não deve falar palavrão. Tem cristão que fala palavrão perto das crianças. Você acha que Jesus falava palavrão? Então o cristão não deve falar. Tem cristão, mas é tão difícil. Gente, tem cristão que larga de coisas mais difíceis, sabe? E tudo isso diz respeito a hábitos. Essa palavra hábitos está diretamente ligada à habitação. Percebe? Hábitos, habitat, habitação. Percebe que tudo é a mesma origem da palavra? Quais são os hábitos da sua casa? Os hábitos da sua casa vão direcionar o comportamento. Eu já vi pai bater na boca do filho, dando tapa, porque o filho falou um palavrão. E para corrigir o filho, o pai falou um palavrão. Entende? Não combina. Não combina, certo? Até a gente acha engraçado, né? Mas sabe, é a triste realidade. O filho só está copiando o que o pai faz. Só está imitando só. Então, gente, tem texto bíblico? Vamos lá, Efésios 4, 29. Vamos ler o que o texto diz. Efésios 4, 29. Gente, é muito legal o contexto. Eu gosto, tipo assim, quando eu vou ler um texto, eu gosto sempre de ver o contexto. Então, por exemplo, eu separei Efésios 4, 29 para falar a respeito de palavrão. Olha o 4:25. Por isso não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então você não deve mais mentir. Você tem que falar a verdade para ser cristão. Cristão não mente. Quem mente é filho do diabo. Versículo 26. Se vocês ficarem com raiva... Nós vamos ficar com raiva em algum momento? Vamos ou não? Nós vamos. Nós vamos. A raiva faz parte da vida do ser humano. Olha o que a Bíblia diz. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Tá certo que às vezes é a noite inteira, mas eu acho que a Bíblia está falando das duas situações. Noite inteira, dia inteiro. Se está falando do dia inteiro, gente, não pode ser a semana inteira. Nem o mês inteiro, né? Menos de um dia aí, né? Não tem que ficar menos de um dia. A Bíblia diz que a ira de Deus dura apenas um momento. Hã? Se vocês ficarem com raiva, né, não deixe que isso faça com que vocês pequem, não fique o dia inteiro com raiva. Versículo 27. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Se você está com raiva, você está tipo assim, ô diabo, pode entrar aqui. Entra aqui e vê o que você quer fazer aqui, que eu estou com raiva. Quando a gente está com raiva, a gente raciocina, mas nem a pau. Você nem responde? Você já pensou em matar alguém, já ou não? Não. Eu já pensei. Então Papum! Você nunca pensou em matar alguém? Atropelado. Eletrocutado. Tá bom. Então tá bom. Então é o seguinte, a gente não pode ficar com muito tempo com raiva, certo? É o que a Bíblia está dizendo. Não deem ao diabo oportunidade para tentar você. Outra versão diz, não deem lugar ao diabo. Versículo 28. Quem roubava, não rouba mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente, pode ajudar os pobres. Olha que legal, a Bíblia é sensacional. Quem roubava não rouba mais. Agora começa a trabalhar honestamente para ajudar os pobres. Versículo 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas
que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que o ouvem. E não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Se o Espírito Santo está dentro de uma pessoa e a pessoa está amaldiçoando o outro, está falando palavrão, o que acontece com o Espírito Santo? Fica triste. Pois o Espírito... E quando uma pessoa é crente? E a pessoa só fica maldizendo outras pessoas, julgando outras pessoas, e a pessoa é crente. Meu Deus, como é que eu vou responder isso? De uma forma que não... A verdade é assim, essa pessoa não tem o fruto do Espírito, o Espírito Santo não está comandando a vida dessa pessoa, né? O que a Bíblia está indicando aqui que a gente não pode dar lugar ao diabo, e a gente não pode ser irado, e essas palavras não podem fazer parte da nossa vida, entende? É normal, é comum, faz parte do cotidiano do cristão ficar com raiva, isso vai acontecer, mas a gente não pode pecar quando isso acontecer, certo? Não pode dar lugar ao diabo, e não pode ficar amaldiçoando, maldizendo. Quem faz isso está sendo orientado pelo diabo e não pelo Espírito de Deus. Uma das obras da carne, nós vamos ver, uma das obras da carne é maledicência. O que é isso? É amaldiçoar. Palavrão, isso é obra da carne. Entende? Então essa pessoa não está sendo orientada pelo Espírito Santo. Precisa ser orientada, precisa aprender a palavra de Deus, pode ser que ela não conheça esse texto, entende? Pode ser ignorância. Não, não é. Eu estou querendo dizer que ela vai na igreja, mas ela não é orientada pelo Espírito Santo. Ó, o versículo 30. Não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus, que Deus coloca em você. A marca de que você pertence a Deus é porque o Espírito Santo habita em você. Se você entristece o Espírito Santo, vai ter um dia que ele vai se retirar. Porque ele não fica onde ele não é bem-vindo, certo? A qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada, olha isso aqui, nada de gritaria, insulto e maldade. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros, perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Eu acho que com esse texto dá para a gente encerrar, certo? Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros, perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Versículo 31, abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritaria, nada de insulto e nada de maldade. Gente, casamento vai ter muito conflito. É comum no casamento ter conflito, porque são duas pessoas que pensam muito diferentes, né? Mas a Bíblia diz que nada de insulto, né? Tudo se resolve através da conversa. Tem mulher que sabe muito bem como menosprezar um homem. Sabe muito bem quais palavras dizer, da mesma forma que um homem sabe exatamente o que dizer. Certo? E aí, os insultos, as agressões não glorificam a Deus. Não pode fazer parte da vida de um cristão, de um lar cristão. O vizinho não pode ouvir esse tipo de coisa. Certo? E, mas tá gritando baixo. Não é pra, não sei se tem como gritar baixo, mas na vida do cristão que tem o fruto do Espírito, isso não faz parte da prática, né? Certo? Deu para entender? Sim? Entender deu, né? Só não deu para a gente fazer ainda, né? Nós precisamos muito do auxílio do Espírito Santo. Então vamos fazer uma oração agora, vamos pedir o auxílio dele. Espírito Santo de Deus, eu vou ser sincero com o Senhor, quanto mais eu estudo o fruto do Espírito, mais difícil eu acho, Senhor. E eu reconheço que eu preciso muito de Ti. Preciso de Ti na minha vida. E esses irmãos que estão aqui comigo também precisam do Senhor, do Teu auxílio, da Tua orientação. Jesus, Espírito Santo, produz o Teu fruto em nós. Amor, alegria, paz, paciência. Na semana que vem nós vamos compartilhar o restante desse fruto.
A gente precisa dele todo, Senhor, de todas as partes desse fruto, que o nosso caráter se pareça com o de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.